Amigos, muito boa noite. Tem início agora mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso convidado de hoje é um ilustre lagoense, radicado presentemente em Passo Fundo. Estamos nos referindo ao procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia. Possui graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Se formou em 1991. Suficiência investigadora no doutorado em Estudos Internacionais da Universidade de Barcelona, ano 2000. Tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É advogado. Atua como procurador na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Assessorou a Câmara dos Deputados na CPI da FUNAI e do INCRA e o Ministério da Justiça. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em ciência política. Atuando na área tributária, desenvolveu e aplicou com sucesso teses inovadoras como o usufruto judicial em matéria tributária e a responsabilidade tributária do grupo econômico. Fui responsável pelos processos envolvendo grandes devedores do Estado do Rio Grande do Sul, levando grupos empresariais para a região norte do Estado do Rio Grande do Sul, o que multiplicou o PIB da economia regional. Participou de inúmeros congressos e seminários jurídicos. Essa é parte de seu vasto currículo. Dr. Rodinei Candeia tem se manifestado através das redes sociais acerca da pandemia do coronavírus, o grande drama que a humanidade enfrenta no momento. Tem feito publicações interessantes e isso motivou a convidá-lo para participar de nosso programa de hoje através de videochamada. Vai ser um papo bem legal, bem interessante. Doutor Rodinei, obrigado pela sua participação em nosso programa. Convidado que foi, prontamente se dispôs a ser o nosso entrevistado no programa desta segunda-feira. Muito boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os meus conterrâneos e familiares aí de Lagoa Vermelha. É sempre uma grande honra e uma grande satisfação conversar com vocês, né? Eu devo muito à Lagoa Vermelha e nunca vou esquecer das minhas origens. Então, assim, sempre que eu puder, de alguma forma ou de outra, participar com vocês, vou participar. Muito obrigado. Satisfação é nossa. Doutor Rodinei, estamos vivendo uma situação totalmente atípica com a pandemia do coronavírus. Pelos relatos, algo semelhante teria acontecido somente no ano de 1918, com a gripe espanhola. Do que a gente tem notícia de fazer uma quarentena desse modelo, de tomar providências de isolamento tão largo, foi só lá em 1918. Claro, naquela época os danos ainda foram maiores do que se vê agora, né, pelo grau de ciência que nós estamos desenvolvido. Mas não se tinha visto uma pandemia com tamanha capacidade de contaminação, com tamanha velocidade desde aquela época, né? Por sorte, os efeitos foram, aqui para nós, pelo menos, foram um pouco menores do que o que aconteceu em outras ocasiões, principalmente naquela época, né? Mas, de qualquer forma, é muito grave, principalmente na questão da letalidade, né?
as mortes dos casos confirmados têm um índice muito elevado, o que assusta bastante a população, porque tem o temor de, se pegar a doença, vai acabar falecendo, né? Nas últimas semanas, cresceu em muito o número de mortes no Brasil, algo que impressiona. Nós temos um problema, é claro que a pandemia no Brasil está bastante localizada em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste, né? E lá com altos índices de letalidade, chega a 7, 8, em alguns lugares 10% de letalidade. O que é a letalidade? É o percentual de pessoas que morrem daquelas que têm os casos confirmados, né? Vamos pensar assim, em São Paulo estava em quase 8%, isso significa o seguinte, que de cada 100 pessoas que são confirmadas com o coronavírus, 8 acabam falecendo. Não é 100 pessoas hospitalizadas, é 100 pessoas entre hospitalizadas e não. Se você pegar o índice só das hospitalizadas, ainda é maior. O índice de mortalidade, por exemplo, daquelas pessoas que estão internadas em UTI, chega a 50%. Aqui em Passo Fundo, ela está em 25% no Hospital São Vicente, que eu estive ali, o que é bastante alto. Você imagine que de cada 10 pessoas, 2 ou 3 acabam morrendo, né? E em alguns lugares do país, de cada 10 pessoas, 5 morrem, o que é um índice bastante alto. Isso preocupa bastante, porque, na verdade, se estava tateando no escuro sobre o que se fazer, as autoridades públicas todas estavam, e me pareceu que a própria quarentena foi uma medida assim, mais de prevenção, de olha, estou assustado, não sei o que fazer, vamos afastar, isolar todo mundo, e depois a gente vê o que faz, né? A quarentena em si, ela não foi suficiente para que houvesse o controle da pandemia, né? Porque você veja bem que em Nova York, para surpresa deles, eles descobriram que 84% das pessoas tinham pego o coronavírus em casa. Aqui mesmo, no teste, na pesquisa que está sendo feita pela Universidade de Pelotas, né, na segunda fase da pesquisa, eles descobriram que as pessoas contaminadas em casa transmitiam para 75% das pessoas da casa. Ou seja, se eu tenho 4 familiares na casa e eu estou contaminado, eu transmito para 3. Então, o isolamento em si, só não sair para a rua, só fazer um lockdown, trancar comércio, ele não evita a propagação e não diminui a quantia de infectados, né? Então, isso é um problema bastante grave, né? Doutor Rodinei, o senhor formou um juízo sobre todo este cenário que estamos enfrentando. Desde o surgimento da pandemia, o que se observa é uma verdadeira avalanche de informações. Fomos inundados por todo tipo de informação e muitas vezes desencontradas. As pessoas ainda estão perdidas, um tanto que confusas com tanta informação. Estamos mergulhados num mar de incertezas e isso angustia a todos. Que juízo o senhor formou com relação a todo este cenário? No início, a gente fica realmente perdido e não podemos nem criticar exageradamente as autoridades públicas, prefeitos e governadores, presidentes, enfim, por não saberem muito bem o que fazer, porque, na verdade, ninguém sabia o que fazer. Nem os chineses souberam o que fazer no início, né? Nem alguns países tiveram sucesso lá nas medidas, mas nem todos sabiam. E a qualidade das informações era muito ruim, a começar pela própria Organização Mundial da Saúde, que a China, nitidamente, houve até agora uma carta do presidente Trump para a Organização Mundial da Saúde, acusando direta e frontalmente, depois de uma investigação feita pelo Serviço de Inteligência americano,
de que a China já sabia antes, talvez mês de dezembro, dos casos, impediu a divulgação, mascarou as informações e ainda puniu quem pretendeu informar a ocorrência. A Organização Mundial da Saúde, cujo diretor foi guindado a diretor da organização com o apoio da China, seguiu no mesmo discurso, ele impediu, acolheu os argumentos da China, num primeiro momento negou que houvesse contaminação de pessoa para pessoa, dizendo que era só que era pegado de animais e que não haveria de pessoa para pessoa. Depois negou o tamanho da pandemia e foi atrasando as informações, atrasando até meados. Já tinha acontecido lá em Wuhan, por exemplo, o Ano Novo Chinês, onde houve uma passagem de 5 milhões de pessoas que se espalharam pelo mundo. Vocês vejam bem que nós mesmos aqui tivemos um acesso gigantesco de pessoas no Carnaval, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão os maiores surtos, possivelmente pessoas vindas de outros países já contaminados. Os Estados Unidos também, antes mesmo de saberem da ocorrência, já tinham casos lá em dezembro e talvez em dezembro, janeiro certamente identificaram e talvez em dezembro nos Estados Unidos já soubesse. Então, antes, um mês e meio antes de a China admitir, já havia isso. Então, nós não tivemos informações lá no início. Ficou difícil para nós próprios tomarmos decisões. Mas as coisas foram se encaminhando e foi feito um desenho. Uma das coisas mais importantes que se descobriu é de que o coronavírus Covid-19, ele não causa uma doença pulmonar. Isso é uma coisa importantíssima. Ele não é uma doença respiratória. Ele é uma doença hematológica. O que acontece? O vírus, ele sequestra a hemoglobina da hemácia. E nesse processo, ele solta ferro no organismo, no sangue. E aí acaba comprometendo vários órgãos do sistema do corpo. É rim, é fígado, e por fim acaba atingindo os pulmões. Então ficou claro, já hoje, para mim não há a mínima dúvida, de que a doença ela tem 3 fases. Ela tem uma primeira fase infecciosa, que é onde o vírus se dissemina pelo corpo. Esse vírus acaba causando uma reação imunológica do corpo e causa uma grande inflamação. Então, no segundo momento, ele é uma doença inflamatória e, por fim, ele causa uma coagulação do sangue, inclusive, aí sim, comprometendo a respiração, os alvéolos e impedindo a oxigenação do sangue. Então, ele tem 3 fases muito claras. O que decorre disso? Decorre que, para cada fase, é necessário uma abordagem terapêutica, é necessário um tipo de tratamento. Na primeira fase infecciosa, é preciso medicamentos antivirais. Na segunda, anti-inflamatória, medicamento, evidentemente, anti-inflamatório, também alguma coisa antiviral. E na terceira, anticoagulantes. Até agora, nós não tínhamos, assim, uma terapêutica definida. O que está acontecendo? Só estão, em grande parte dos casos, sendo tratados os casos que acabam hospitalizados. E aí é um problema muito grave, porque a doença evolui muito rápido em pessoas idosas ou com comorbidades. Então, essas fases de infecciosa, inflamatória, de coagulação, numa pessoa normal, que pode demorar 10, 15, até 20 dias, numa pessoa idosa ou com comorbidades, em 4 ou 5 ela pode degringolar. Então, o grande problema que eu estou vendo, eu estou analisando as cidades todas que têm tido sucesso e as que não têm tido sucesso no combate ao coronavírus. Eu vejo o seguinte, você pega uma cidade que nem Brusque. Brusque, a última vez que eu olhei, ela tinha nenhum falecimento, ela tinha 3 internados e nenhum não, só tinha uma pessoa internada e não estava em UTI. Lages, ela tinha 3 pessoas internadas, nenhum em UTI, nenhum falecimento. Chapecó, ela tinha, eu acho que também tinha, acho que agora um falecimento, não era de Chapecó, 3 ou 4 internados. Concórdia, mais ou menos parecido. Existem cidades com sucesso no tratamento, diferentemente de Passo Fundo,
Passo Fundo está agora, acabei de atualizar os dados de Passo Fundo, né? Eu planilho e calculo isso diariamente, né? Acabei de atualizar os dados de Passo Fundo, estamos com 740 casos, né? E desses 740 casos, com 31... perdão. Estamos com 31 mortes, né? Então, assim, o que se vê nisso? Que há aqui uma abordagem diferente no formato como se tratou o problema. Há um hiato entre o primeiro atendimento e o tratamento hospitalar que não está sendo bem atendido. Isso ficou muito claro. É feita uma primeira triagem, uma primeira abordagem no CAIS, depois essas pessoas são monitoradas por telefone, mas não há uma terapêutica de tratamento, tá? E isso se repete em alguns casos. Diferentemente, por exemplo, de Brusque a pessoa vai no CAIS, se tem um quadro clínico que é compatível com Covid, ela sai de lá com o pacote de medicamentos. Sai com esse pacote de medicamentos, sai monitorado e todas as cidades de Santa Catarina que eu referi, que têm sucesso no tratamento, eles têm um acompanhamento rigoroso dos casos confirmados e dos casos suspeitos, e faz o isolamento dessas pessoas com bastante cuidado, das pessoas com as quais elas tiveram contato, e se acontecer que a pessoa não tenha a possibilidade de ficar isolada, porque é uma casa multifamiliar ou alguma coisa assim, eles fornecem até mesmo local para essa pessoa ficar isolada. Essa é a matriz do sucesso das cidades que tiveram aí êxito no tratamento. Infelizmente, não é um quadro que nós vemos aqui em Passo Fundo, onde não tem sido eficiente a abordagem da Secretaria de Saúde. Nesse emaranhado de informações, surgiu aquela de que a contagem de mortos e infectados é superdimensionada, supernotificada, doutor Rodinei. Eu acho muito ruim esse procedimento de negação do problema, né? Eu acho que não ajuda nada você começar a desconfiar dos dados. Nós temos que nos basear que esses são dados oficiais de notificação obrigatória por lei e que a gente tem que pressupor que eles sejam confiáveis, tá? Quando eles não parecem confiáveis, você tem que ter outros dados. Por exemplo, em Passo Fundo começou a dar uma distorção muito grande entre os casos notificados pelo município e os notificados pela Secretaria da Saúde. E havia uma subnotificação de casos pelo município. Em poucos dias, deixa eu ver aqui qual é o dia, aqui no dia, vamos ver, no dia, eu acho que foi ali pelo dia 20, né? Deixa eu ver, casos diários, tá? Ali no dia 20, deu um acréscimo de 50 casos, né? Agora, no dia 29, agora passado, deu 120 casos a mais. Tem alguma coisa errada nessa notificação. Não é possível que num dia só aconteçam 120 confirmações, sendo que no dia anterior havia apenas 89 em análise. Desses 89, se confirmassem 30 ou 40, que é mais ou menos a média, não é possível que se transformasse em 120. Então, realmente, há um problema de notificação. Mas mortes é uma coisa muito séria, né? Ninguém vai notificar, me parece, assim, aleatoriamente, uma morte, ou não notificar. O que tem acontecido, e isso é o que gera dúvida nas pessoas, é o seguinte, é que, às vezes, a pessoa morre antes de ter a confirmação do teste. Eu estive no Hospital São Vicente a semana passada e me disseram o seguinte, que 2 casos chegaram tão grave, que quando eles entraram no hospital, eles morreram logo que entraram, dentro da porta do hospital, com todas as características clínicas de Covid, né? Então, assim, evidentemente não tem como você ter um teste de PCR que demora
3, 4, 5 dias para vir o resultado naquele momento da internação. E a pessoa tinha todo o quadro de Covid, estava convivendo com Covid, um parente teve Covid, evidentemente que um atestado vai dar Covid. Então há uma orientação de que se houver compatibilidade dos sintomas clínicos que a pessoa apresenta, mesmo que antes de confirmação do teste, se coloque a causa mortis como Covid. Mas veja bem, vamos admitir que haja um erro e que não se confirme o Covid ou que não fosse caso de Covid. Olha, isso seria certamente um número pequeno e não relevante desses casos, que a grande maioria são de pessoas internadas na UTI com testes confirmados. Não acredito que instituições como o Hospital São Vicente, ou clínicas, pronto-clínica, ou os médicos responsáveis que eu conheço, que arriscariam a sua reputação e até mesmo o seu CRM para colocar um dado forjado, né? Nós temos notícias que no Nordeste alguns prefeitos noticiaram que não queriam fazer o combate num primeiro momento porque eles queriam verbas federais para vir, o que é lamentável, isso é verdade, teria que ser apurado, mas essa notícia não se tem aqui. Os hospitais de Passo Fundo não receberam até hoje nenhum centavo em decorrência disso, né? Ao contrário, né? O Hospital São Vicente, por exemplo, tem 30 leitos de UTI, ele só tem 10 leitos que o Estado vai cobrir. Os outros 20 ele está fazendo por conta e risco. Há uma promessa de que o governo federal pague mais 10, mas até agora quem tem pago a conta é a própria estrutura do hospital. Então, assim, me parece... Veja bem, ao mesmo tempo em que é uma injustiça, essa negação de que os casos são de Covid, ele mascara uma situação grave que está acontecendo e que tem que ser apurada e que tem que ser evitada. Então eu simplesmente digo, não, isso aí não deve ser Covid e deixo por isso mesmo. E não vou fazer o tratamento prévio que a pessoa tem que fazer. É errada essa postura. Essa postura de negação, eu acho que ela tem que ser melhor fundamentada e não ficar só nessa desconfiança da má-fé das pessoas envolvidas. Pois é, doutor Rodinei. Já houve inúmeras denúncias de familiares de pessoas que vieram a falecer e que tiveram como causa da morte a Covid-19. Familiares, no entanto, exibiram atestados de óbito apontando outra causa. Eu acrescentaria, não raras vezes o paciente tem outras doenças sérias, as chamadas comorbidades. No entanto, a causa da morte, via de regra, é Covid-19. O que acontece é o seguinte, é bem claro, né, que as comorbidades, ou seja, outras doenças que diminuem a imunidade, que prejudicam o sistema imunológico, elas predispõem para que a pessoa pereça com o Covid. Então, assim, esse é um fato. Se você olhar o quadro das pessoas que morreram, a grande maioria ou é diabética, ou é fumante, ou é obesa, ou tem problemas de pressão, né, de pressão alta ou doenças cardíacas. Esse é o quadro. Pessoas idosas e com essas principais comorbidades. A pessoa iria morrer mais adiante ou menos adiante, em função dessas doenças? Possivelmente sim, né? Mas que o Covid foi o determinante para o agravamento da situação é bem possível. Algumas pessoas, inclusive, puderam serem contaminadas no próprio hospital, né? E aí já em situação de fragilidade, mas assim, não acredito que o caso de Covid em si seja irrelevante. O que se tem visto até agora é que as pessoas realmente... E outra, vamos admitir, eu também escutei essas notícias de que nem todos os casos eram, que houve atestados de pessoas que não eram, enfim. Mas assim, vamos assim, de todos os casos que eu escutei, eu imagino que deva ter escutado, sei lá, 10 ou 15 casos. Nós temos aí 20 e poucas mil mortes no Brasil.
Ainda continua sendo um dado irrelevante. Equívocos vão acontecer. E quantas pessoas, nesse meio tempo, quantas morreram? Nós temos 29 mil, 30 mil mortos no Brasil. Quantas morreram por Covid sem que isso fosse atestado? Sem que isso fosse possível apurar? Também é uma margem de erro que pode acontecer em qualquer sistema de saúde. Não vejo que isso seja relevante. Eu acho que nós temos que trabalhar com dados concretos. Eu acho que nós ainda estamos com subnotificações, não de mortes, mas de casos, né? Porque no Brasil não tem um sistema de testagem, essa é a verdade, né? Eu citaria o caso de Lagoa Vermelha. O único paciente que veio a falecer, alegadamente pela Covid-19, tinha outros problemas sérios. Estava acometido, por exemplo, de câncer. Porém, a causa da morte foi apontada a Covid-19. Questionei o secretário municipal da Saúde a respeito. Ele informou que é o chamado protocolo, Dr. Rodinei. Ou seja, se foi constatada a Covid-19, é o que deve constar do tal protocolo. Exatamente. Nesse aspecto, eu queria até fazer uma sugestão aí para o prefeito de Lagoa, para o pessoal. Para dar essa entrevista, eu busquei os dados de Lagoa Vermelha, até queria fazer uma simulação que eu criei uma fórmula para projetar a contaminação, as mortes, a taxa de letalidade, a taxa de transmissibilidade, né? E infelizmente no site da prefeitura não existe isso. Ela não tem transparência nenhuma, não tem informação, não tem boletim epidemiológico, e você simplesmente não consegue se posicionar a respeito. Eu sei que tem 24 casos confirmados, né? Isso você descobrir pela imprensa e não pelo boletim oficial, e que tem um caso de morte, né? E que seria com comorbidade. A comorbidade é o que acontece em 99,9% de todos os casos de falecimento por Covid. O protocolo é apontar que tinha Covid, porque o Covid, pelo fator de causar ali os edemas, enfim, diminuir a taxa de oxigênio, ele acaba determinando, sendo um determinante. Poderia ser uma outra infecção. Poderia ser uma infecção bacteriológica, poderia ser algum outro fator que levasse à morte. A pessoa estava internada e tratando por câncer e acabou falecendo pelo outro fator que aconteceu ali, que foi a Covid. Nós tivemos aqui o caso de um surto que aconteceu num asilo em Passo Fundo, onde 2 senhores ficaram mais graves e tinha mais 18 casos confirmados de Covid. Os 2 senhores que estavam em situação grave, um com câncer e o outro com problema respiratório, eles faleceram. Os demais não, os demais foram tratados e curados. Então, assim, o Covid em si, ele sozinho talvez não determinasse, mas no conjunto com a idade e no conjunto com a comorbidade de doença respiratória já precedente, né, e de câncer, levou ao falecimento. Então, ele foi determinante. Eu não vejo maior problema nisso. Eu acho que o problema ainda é outro. Eu acho que nós temos que discutir. O pessoal fala em achatar a curva, isso de curva. Eu acho irrelevante essa discussão. Claro que não se pode ter tantos casos que o sistema de saúde não comporte, mas o principal que nós temos que tratar é a taxa de transmissão, ou seja, cada contaminado está transmitido para quantas pessoas, tá? Se eu consigo que ele transmita para menos de uma, eu tenho sucesso em acabar com a pandemia. Se eu não consigo controlar isso, ele transfere para 3, para 4 ou para 5, eu aumento exponencialmente o número de infectados. E principalmente a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas das confirmadas estão morrendo. Qual é a minha abordagem em relação a isso? A Lagoa Vermelha está com um índice relativamente bom, né? Não chega a 0,3% aí, em torno de 0,4% de letalidade. A letalidade no Brasil está na casa dos 7, 6,5%, no Rio Grande do Sul está em 3%, em Passo Fundo está em 5,5%. Esse é o que se tem que cuidar.
Então, é a taxa de transmissibilidade, ou seja, quantas pessoas estão transmitindo para quantas, para eu saber se está sob controle ou não controle, e a taxa de letalidade. Não ajuda em nada eu negar as mortes para controlar a letalidade. Eu vou só mascarar a ineficiência do sistema de saúde e evitar que as pessoas morram. Lagoa Vermelha tem uma situação, de certa forma, cômoda. Sei lá se o termo é forte demais. Segundo o último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, temos 24 casos confirmados. No entanto, e aqui vem a notícia boa, 17 curados, 5 isolados, 1 internado e 1 óbito. Esses os dados de Lagoa Vermelha. Eu olhei o protocolo de Lagoa Vermelha ali de atendimento, e eles têm um protocolo bem rígido de atendimento, de acompanhamento, não só dos casos confirmados, mas dos suspeitos e das pessoas que tiveram relações, propondo o isolamento dessas pessoas. Isso é muito bom. Vi que também é baixo o número de internação, isso é muito positivo também, mas eu vou dizer para você, se não tiver cuidado de medicar as pessoas confirmadas e com sintomas, pode perder o controle dali a pouco, né? Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão relaxar, vão acabar tendo contato com outras, e se não tiverem sido medicadas, vão transmitir, daqui a pouco se perde o controle. Então, assim, não adianta, tem que aproveitar agora, que tem 24 casos, se tem 17 curados, vai me sobrar aí 7 para eu cuidar, mas isso aí dá para botar um guarda na porta de cada casa, dá para botar num hotel 7, pagar o quarto do hotel, que vai ser mais barato do que colocar numa UTI depois, né? E dar um pacote de medicamento antiviral, anti-inflamatório, né? Esses que se tem indicado aí todo, né? Tomar um cuidado preventivo aí, porque o que eu tenho visto aqui em Passo Fundo, simplesmente mandar para casa com dipirona, paracetamol e ficar isolado, não tem funcionado. Aqui tem aumentado barbaramente os casos e muitas pessoas chegam em situação muito grave no hospital. Lagoa Vermelha não tem estrutura para aguentar 10 casos em UTI. Aí vai ter que acabar vindo para Passo Fundo, aqui vai só piorar a situação. Então isso não é positivo. Eu, se fosse o prefeito, aproveitaria que não tem surto, que os casos são poucos, e faria um acompanhamento ainda mais rigoroso, né? Por experiência pessoal aqui, conheci vários casos aqui em Passo Fundo. Se você cuidar bem, e se você tiver os cuidados de higiene e de saúde, higienizar, não tomar contato, a pessoa contaminada, primeiro, não faça contato pessoal, abraço, falar perto, deixar de usar máscara com outras pessoas, inclusive parentes, né? Fica isolado, higieniza as coisas pessoais, come em separado, toma os cuidados que tem que tomar, não vai transmitir. No Hospital São Vicente, teve, parece que só 2 casos de profissionais de saúde que se contaminaram. Os outros todos, com os cuidados que tomaram, as centenas de pessoas que passaram lá, já tiveram quase 200 de pessoas hospitalizadas, não se contaminaram. Então, assim, toma os cuidados que tem que tomar, que não vai haver contaminação. Então, conscientizar bem essas pessoas e qualquer sintoma trata para evitar que agrave. Uma vez que agravar, ou seja, na fase infecciosa, trata com antiviral, sei lá, com que o médico indicar. Acho que nesse ponto tem que respeitar muito a autonomia do médico e não tentar impor um tratamento ou um não tratamento, né? Essa é outra coisa que nós estamos também, a questão da politização do tratamento, né? Então, eu aconselharia o pessoal a tomar um cuidado bem rigoroso. Já senti que pelo que eu vi aí, a prefeitura tem um acompanhamento bastante bom aí, mas entendo que talvez não seja o suficiente, tem que ainda tomar cuidado, porque daqui a pouco, eu tinha um caso, por exemplo, na cidade de Unai, Minas Gerais. As pessoas, Ademar, em função dos estudos e publicações que eu tenho feito, pessoas me ligam do país inteiro. E tem uma pessoa também bastante especializada que me ligou de Unai, que lá eles tinham apenas 12 casos, absolutamente sob controle, sem nenhuma internação.
E, de repente, apareceu 160 casos. O que foi? Uma empresa chinesa do agronegócio levou 1.500 trabalhadores lá para trabalhar nos pivôs lá e na área de agro deles. Perderam totalmente o controle e não tinha estrutura para atender. Então, assim, o que fizeram? Tiveram que isolar essas pessoas em hotéis, a própria empresa pagou, né, e testar, isolar e tomar todos os procedimentos. Por sorte, não tinham passado para os donos e empregados de hotel, mas assim, foi bastante grave. Então, assim, daqui a pouco Lagoa Vermelha é uma cidade que tem indústrias, uma cidade que tem uma atividade comercial importante, tem bastante transporte, daqui a pouco um transportador pega, passa por uma indústria, as pessoas trabalham perto uma da outra, dá um estouro, como aconteceu aqui na JBS, e aí vai perder o controle. Eu vi que também tem um plano de contingência ali, acho bem importante ter isso, tem que ter um plano de contenção de contingência para essas emergências, né? E já deixar desenhado o que vai fazer. Outra questão importante. O que há por trás dessa pandemia, doutor Rudinei? Interesses econômicos ou interesses políticos? Ou os dois juntos? Eu acho que não dá para isolar as coisas, né? Eu acho que aí se confundem esses interesses. Primeiro, para mim, muito claramente, pelos indicativos científicos que têm sido publicados e manifestados, ele se trata de um vírus produzido em laboratório. Possivelmente o laboratório de Wuhan estava tentando desenvolver alguma espécie de vacina, alguma coisa do gênero, né? Tentando se antecipar aos pesquisadores norte-americanos, inclusive o laboratório esse de Wuhan, ele tem colaboradores do mundo todo, né? Ele tem colaboradores de Harvard, né? Tem estudantes chineses que estudam em Harvard, enfim, é um laboratório, ele já tem um vídeo na internet da RAI, que é a empresa de TV italiana, que já em 2015 já havia notícia desse vírus, e havia uma crítica, então, publicada na revista Nature, de que era muito perigoso esse vírus, né? Que ele teria sido feito a partir de componentes do HIV e também de proteína de morcego, e que ele seria muito perigoso porque ele não, o corpo humano não teria defesa. Ele cria ele mais ou menos se mascara e a célula o sistema imunológico não reconhece no primeiro momento, ele entra no núcleo da célula e aí faz o estrago todo e fica difícil de consertar. Então, assim, primeiro, para mim, minha intuição é de que ele se trata de um vírus desenvolvido em laboratório e eu atribuo a um erro ou equívoco, ele acabou saindo desse ambiente. Não acredito que tenha sido proposital, acredito que tenha sido um erro, algum funcionário, alguma coisa se contaminou, levou para o Wuhan e depois disso ele se desenvolveu de uma forma muito grande. A China tentou negar a todo momento, talvez até mesmo tentando se precaver de uma responsabilização, tá? E tentando evitar que fosse, como é agora, acusada de ter sido omissa e ineficiente na evitar... Então, assim, primeiro, há esse componente político de o governo chinês não querer ser responsabilizado pela pandemia, e a origem possivelmente seja de um laboratório público do chinês. Então, assim, tem esse componente. O segundo componente político que aconteceu foi quando o presidente Trump ele disse que haveria, segundo um estudo francês feito lá em Marseille, acho que foi, de que haveria um tratamento que preveniria, que é o caso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, né? Porque ele protegeria esse primeiro ingresso do vírus no núcleo da célula e aí acabaria com a infecção ainda na fase infecciosa, não deixando evoluir para inflamatória ou para doenças de coagulação. Quando o Trump fez isso, ele trouxe contra si, contra o tratamento, toda a sua oposição e toda a esquerda mundial. E aí o que se vê hoje
é que pessoas de partidos de esquerda são contra o medicamento só porque o Trump, e depois o Bolsonaro acabou repetindo isso também, só porque o Trump ou o Bolsonaro disseram que aquilo seria um tratamento adequado. E aí vem o discurso de que não é evidência, de que não pode tratar, porque tem reação adversa, que tem, né, uma série de coisas de todo o gênero. O que eu tenho visto nos últimos 48 trabalhos científicos que eu li, e até que foram disponibilizados por um infectologista de São Paulo, o doutor Roberto Zanotto, se não me engano, é de que realmente, se a hidroxicloroquina ela for aplicada na fase inicial, ela em combinado ali com azitromicina e zinco, ela evita a evolução da pandemia para casos graves. Brusque, por exemplo, está fazendo isso. Brusque está dando hidroxicloroquina. Aqui no Hospital São Vicente mesmo, eles estão dando a hidroxicloroquina, né? E assim está acontecendo. O que aconteceu é que houve, de fato, uma politização. A secretária de saúde, eu sei de pessoas que me disseram isso, de uma secretária de saúde, que disse assim: este remédio não entra na minha cidade, porque é um remédio vinculado ao Bolsonaro. Pô, eu acho isso muito ruim para uma autoridade pública, acho isso muito perigoso, e realmente nós não temos um tratamento definido. Parece que hoje saiu um antiviral na Rússia, né? Hoje a Rússia divulgou que tem um antiviral, nós não temos, e certamente há empresas interessadas em produzir um antiviral que venha a ser vendido a peso de ouro. Nós temos, eu acho, que a Remdesivir, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Parece que o tratamento dele sai individualmente R$4.000, ou $4.000, uma coisa assim. Então, assim, se nós temos um tratamento que tenha apresentado eficácia nos casos leves, em vários casos, vários testes, aqui nós temos em Passo Fundo médicos que usaram e prestam depoimentos. Olha, eu em 2 dias melhorei o que não tinha melhorado. Num asilo aqui, por exemplo, que deu surto, fui tratado com hidroxicloroquina. Então, assim, houve uma politização desse tema, e infelizmente quem está perdendo com isso é a população, que acaba ficando assistida e fica sem uma opção terapêutica, porque inclusive os municípios não têm o medicamento para fornecer e o médico não pode nem prescrever, e fica desautorizado a prescrever. Então, eu pediria um respeito à liberdade técnica do médico e também do paciente, porque eu aprendi há muitos anos com um médico amigo meu que consultar é deliberar em conjunto, então que respeite a pessoa que queira tomar a medicação, assine o termo como o próprio Ministério da Saúde indicou, mas, ao mesmo tempo, não se deixe que a questão vire uma disputa política sobre um tratamento, deixando de lado o que é mais importante, que é a vida das pessoas. Lamentavelmente, doutor Rodinei, até na desgraça, os aproveitadores se evidenciam, mostram suas garras. Se percebe a busca desenfreada do lucro. E, em cima disso, o superfaturamento, fraudes, desvio de dinheiro, laboratórios com preços abusivos, desgraçadamente é o que acontece. Veja bem, né? Nós vivemos nesse país um surto de sem-vergonhice, né? Aliás, não é nem uma sem-vergonhice, né? Nós temos uma endemia de safadeza, né? Aqui, historicamente, sempre se aproveitaram das coisas públicas, sempre se aproveitaram das pessoas para ganhar dinheiro fácil e de maneira ilícita. Então, assim, não seria nesta ocasião em que deixariam de fazer isso. Em relação às compras públicas, existe todo um arcabouço legal, né, de contratos administrativos, de licitações, para amarrar isso e deixar o mais difícil possível que se pudesse cometer ilegalidades. O que tem visto é que isso tem servido, ao contrário, para selecionar grupos
que são altamente profissionalizados em manipular as licitações. Então, imagina agora que foram liberadas licitações às compras para efeito do coronavírus. É evidente que isso ia acontecer. E eu temo que mais do que isso. Você veja bem, quais são os países em que houve sucesso no combate ao coronavírus? Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Nova Zelândia, Austrália e a África inteira. A África inteira. O Senegal tem 1% de letalidade, né? Os hospitais que a África do Sul criou lá estão vazios. Aí eles não sabem, diz que atribuem a característica, né, sei lá, étnica, alguma coisa. Conversa. O que aconteceu foi que na África inteira se fez o tratamento prévio com hidroxicloroquina, na África inteira. Principalmente porque o Didier Raoult, acho que é o médico francês, ele na verdade ele é do Senegal. E o primeiro país a utilizar a fórmula que ele pregou foi o Senegal. E o Senegal tem um índice baixíssimo de contaminação. E nos outros países, Japão, Coreia, o que eles fizeram? Atendimento muito rápido, fechamento rápido de fronteira com a China, não caíram na conversa da Organização Mundial da Saúde. Taiwan mesmo denunciou a Organização Mundial da Saúde porque escondeu lá em 31 de dezembro, Taiwan fechou suas fronteiras com a China, começou a tratar todo mundo, e aí tem uma taxa de letalidade baixa, né? Enfim, e aqui o que nós fazemos? Nós aqui, ao invés de focar no tratamento prévio, no isolamento específico, técnico, de quem tem que ser isolado, nós fizemos um lockdown geral e aí investimos em respiradores e UTI. Respiradores caríssimos, comprados sem licitação, hospital de campanha com UTIs lá custando milhões de reais, e assim, não é milhões de 2, 3 milhões. O mais barato custa 10 e o mais caro custa 800 milhões, com todo tipo de fraude. Nós temos especialistas em fraude, especialistas em ser vergonhense, né, para roubar, e eles não perderiam essa oportunidade. E assim, infelizmente, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, ninguém tem estrutura para pegar uma roubalheira desse tamanho. E eles contavam com isso. Então, é um jogo de probabilidade. O criminoso, aliás, ele joga muito com a probabilidade, né? Quanto maior a probabilidade dele sair impune, maior a possibilidade dele tentar cometer o crime. Se o sistema público de combate ao crime for eficiente, ele vai pensar duas vezes antes. Isso é histórico, estratégico e técnico, né? Então, assim, com a pandemia, o descontrole que tem, o descontrole até mesmo das pessoas fiscalizarem, dos órgãos públicos fiscalizarem, a roubalheira certamente se instaurou em todos os lugares aí desse país. Uma outra situação desagradável, doutor Rodinei. Enfrentamos uma pandemia e isso não é brincadeira. São milhares de mortos. Quando todos deveriam cerrar fileiras em torno de um único objetivo, de um único foco, que é a pandemia, nos deparamos com uma crise política, o enfrentamento entre os poderes. E isso, de alguma forma, tem atrapalhado em muito o combate à pandemia. O senhor não acha? Nós temos a tempestade perfeita, né? Isso me lembra uma frase, eu acho que se eu não me engano, é do Enfield, que ele dizia: nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Então, além da pandemia, da dificuldade, da disputa política entre governadores e governo federal, entre prefeitos, né? Ainda nós temos para ajudar uma condução, para mim, desastrada do governo federal no aspecto político, né? Quando tem de ser firme, quando teve que ser firme com o Supremo Tribunal Federal lá atrás, não foi. Quando foi no momento de escolher os líderes do Congresso, achou que conseguiu controlar raposas velhas da política e não vai controlar, né? Eles têm a sua própria base de sustentação.
quando teve que fazer, não fez. Quando não devia fazer durante a pandemia, causou mais problema, né? Enfim, é uma sucessão, assim, para mim, um pouquinho falta de habilidade política. Também há muito boicote, né, ao governo, e há uma tentativa, de toda forma, da oposição voltar ao poder, né? Então, isso é muito claro o que se está fazendo, né? E aí, para ajudar, eu até fiz um vídeo essa semana, que teve bastante audiência aí. Eu disse o seguinte: quando a gente assiste um jogo, uma partida de futebol, e o juiz começa a aparecer demais, você tem que desconfiar que alguma coisa está errada, né? Então, quando o Supremo aparece demais, quando o Alexandre de Moraes aparece demais, o Celso de Mello dando... alguma coisa está errada. Você imagine que o juiz aí de Lagoa Vermelha aparecesse todo dia na imprensa, dando satisfação, dando depoimento, dando liminar para cima e para baixo, causando, né, balbúrdia. Não, o que você espera da justiça é o contrário, que seja a moderação, a garantia dos direitos, né? Você veja bem essa questão agora, da última aí, das fake news, né? Das fake news e a questão do presidente ter tentado interferir na Polícia Federal, né? Ele é acusado de tentar nomear um outro diretor-geral da Polícia Federal. Bom, vamos à situação de fato. A lei permite que ele nomeie quem ele queira, desde que seja delegado de classe especial. Não há nenhuma ilegalidade. Se ele está insatisfeito com o serviço do cara, ele pode mudar. Bom, outra, ele disse que queria mudar o superintendente no Rio de Janeiro porque não tinha confiança na equipe de segurança que acompanhava a sua família e seus filhos. Eu acho legítimo que ele esteja insatisfeito, que ele se manifeste, enfim. Se ele, em algum momento, tivesse intenção de, com isso, ele impedir alguma investigação, alguma coisa sobre os filhos, está ok, está errado, isso tem que ser apurado, tá? Mas ele mostrou só, no máximo, a intenção de fazer uma troca e coisa e tal. E aí, com base nesta intenção, que pressupôs o Supremo fosse ilegal, né, ele impediu a nomeação lá do diretor-geral da Polícia Federal. Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, ele instaurou um inquérito para apurar fake news, acusado de ilegalidades contra o próprio Supremo, de fazer ataques ao Supremo. Aí quem instrui o processo é um ministro escolhido pelo presidente do Supremo e não um sorteado. Outra ilegalidade. O delegado escolhido para tocar o inquérito é um delegado escolhido pelo ministro relator do inquérito. A produção de prova é feita por ordem do ministro que toca o inquérito. E o julgamento vai ser feito pelo Supremo. Tem uma inversão total de toda a ordem do devido processo legal, né? E até agora está sendo cumprida. Ou seja, há uma efetiva ilegalidade praticada pelo Supremo e que parece, para a mídia no geral e para o próprio Supremo e para o sistema institucional brasileiro, está normal. Quando o presidente apenas sugere que ele gostaria de trocar, já cria um escândalo. Então, assim, evidentemente, no meio dessa confusão toda aí, isto não é nada bom para o país, porque além da pandemia, além da doença, além das mortes e do todo o caos que isso causou, nós precisamos realmente recuperar a economia, e a economia ela é diretamente ligada à estabilidade institucional. Tanto que quando houve essas notícias, a bolsa cai, o dólar dispara, enfim. E o que nós precisamos realmente é de mais estabilidade, de acertar a mão nas políticas públicas. Só que parece que a gente que não tem escrúpulos em, neste momento, aumentar a instabilidade política. Para concluir,
Rapidamente, objetivamente, doutor Rodinei, questão do presidente Jair Bolsonaro. De alguma forma ele não deixa a desejar também nesse momento que estamos vivenciando, quase que semanalmente cria uma crise, ou é com ministros, ou é com o Congresso, ou é com o STF, é crise disso, é crise daquilo. Aliás, o presidente dá mostras de não estar nem aí para o coronavírus, participa de manifestações sem qualquer proteção, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. O que acha? Eu não faria. Eu não faria, né? Já se disse que o presidente da República não precisa de oposição, né? Que ele mesmo causa tanto problema para ele, tanta crise, que ele não precisa nem de oposição. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque eu de manhã eu escuto um resumo das notícias, né? Nessa fase até de quarentena e pandemia, e eu agora eu faço café da manhã, eu faço almoço, eu faço a janta. Então eu estava fazendo café da manhã hoje cedo, e aí escutando as notícias, e assim, eu diria que eu escutei uma meia hora, 90% delas foram sobre o Bolsonaro. Então, de uma forma ou de outra, ele está na mídia porque ele mesmo dá causa para as notícias. Infelizmente, boa parte delas manipuladas, né? Não há uma postura de honestidade intelectual na grande imprensa brasileira, principalmente na Rede Globo, né? Não há honestidade, infelizmente, né? Não há questão até de ser oposição, não, mas teria que ser honestas informações. Mas realmente, me parece que o presidente ele não ajuda muito, né? Ele tem uma postura de afirmação da ética, uma postura de afirmação dos nossos valores, uma afirmação de um amor pelo país, mas ele poderia se ajudar um pouco e não criar crises, ter um pouquinho mais de habilidade política. Não não precisamos ir muito longe para ver a diferença do que isso acontece. Se você pegar aqui no nosso estado, o nosso governador também não tem hegemonia, né, política do estado, e, no entanto, ele consegue aprovar tudo o que ele quer e ele navega em águas políticas relativamente tranquilas pela habilidade política que ele tem de conversar com as pessoas, de fazer acordo com os partidos, enfim, de fazer um ajuste geral aí de condução política. Infelizmente, para que a gente consiga chegar onde a gente quer e atingir os objetivos em prol da comunidade, por vezes, você tem que ter um pouco de jogo de cintura e habilidade, saber com quem você está lidando, ter uma equipe técnica confiável. O Bolsonaro, me parece que tem uma certa dificuldade de gestão das pessoas. A gente não imagina as dificuldades reais que estão lá dentro, né? Eu estive na transição e eu próprio fiquei chocado, assim, com a dificuldade de lidar com algumas pessoas, componentes do governo, né? Então, assim, se eu que estou lá só olhando, cheguei para ajudar 60 dias, já havia extrema dificuldade de lidar com as pessoas, imagina um presidente da República que tem que pegar todos os ministérios e todo o país inteiro, e ainda com gente querendo o cargo dele a qualquer custo. Doutor Rodinei, agradecemos imensamente a sua gentileza em atender o nosso convite no sentido de participar do nosso programa. O nosso agradecimento do fundo do coração. Ademar, eu é que fico muito satisfeito de novo estar aí com vocês, né? Mando um abraço para todos os meus conterrâneos, para minha amada Lagoa Vermelha, né? Estou com muita saudade. Quero ver se passa um pouco essa pandemia aí, se eu vou aí dar uma volta, ver os amigos, né? Rever vocês. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, falando diretamente de Passo Fundo. Rodinei Candeia, que é nosso conterrâneo, é filho de Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.